fugiu de tudo aquilo que ele tinha. O seu reinado, que é posterior, haveriam de dar. A palavra do Senhor diz que Moisés, enquanto ele estava lá para sentar as ovelhas do seu sogro Jetro, a Bíblia diz que, de repente, Deus, ele localiza Moisés. Diga comigo, localiza. Localiza. Diga para isso, diga, localiza. Localiza. É porque há pessoas que nesta manhã vão ser localizadas pela presença do Senhor. Há pessoas neste lugar que já fugiram tanto de Deus, já se desviaram mais muito de Deus, mas hoje vão ser localizados pela presença de Deus. Aliás, ninguém está aqui por acaso. Se calhar há pessoas que foram convidadas aqui, alguns dizem, não, eu estou aqui nesta casa porque me foi dado um convite para entrar aqui. Eu estou aqui nesta casa porque não tinha nada para fazer. Outros até dizem, eu estou aqui neste lugar porque não tinha nenhum lugar para ir. Outros ainda dizem, eu estou aqui neste lugar porque me apeteceu entrar neste lugar. Mas eu vim para te dizer que não é por acaso que você está neste lugar. É porque Deus te localizou onde você estava e te trouxe aqui neste lugar. Amém. A Bíblia diz que enquanto Deus localizava Moisés, ainda mais, o mesmo Deus, ele localizou um outro homem que foi enviado para pregar a palavra do Senhor. A Bíblia diz que existiu um homem que foi mandado para pregar a palavra de Deus em Nínive. Este homem, como tantos outros, quando são chamados para pregar a palavra do Senhor, às vezes dizem, eu não posso pregar a palavra do Senhor naquele lugar. Eu não posso pregar ali. Eu não posso pregar lá. Não é lícito pregar naquele lugar. Aquelas pessoas não são dignas de receber. Jonas também disse o mesmo diante da presença do Senhor. Mas diz a Bíblia que enquanto ele tentava fugir da presença do Senhor, mais Deus lhe localizava. Escuta, não adianta nada fugir das suas responsabilidades como sendo crente. Não adianta nada você fugir, desaparecer da sua função na sua igreja, desaparecer, porque todos nós, segundo a palavra de Deus, se calhar outros que dizem, eu quando chego na igreja, eu sou como uma estátua, estou ali parado, não faço nada. Outros até dizem, eu sou como uma pedra, estou ali sentado, não faço mais nada. Mas escuta aí, Paulo, ele diz que todos nós fomos dados, aliás, somos membros do corpo de Cristo. Amém. E ele diz mais, o pé não pode dizer que eu sou importante do que a orelha. O outro não pode dizer que eu sou mais importante do que o nariz. A boca não pode dizer que eu sou mais importante do que os pés. Porque todos eles fazem um só corpo, que é o corpo de Deus. Escuta, você é importante na casa de Deus. Não, vamos entender. Você é importante na casa de Deus. Ai, não está bem. Como você é importante na casa de Deus. Você é importante na casa. O que acontece? Às vezes as pessoas não se levam, aliás, não levam a sério esta causa de sermos importantes na casa de Deus. Ainda mais, há pessoas que fogem das suas responsabilidades. Aquele que foge da presença de Deus, aquele que se distancia do corpo de Deus, ele se encontra enfraquecido. Ele se encontra morto. Ele se encontra sem função. É o que acontece consigo. Quando você distancia-se do corpo de Deus, você fica sem função. Você fica sem nada. Aliás, ninguém pode viver distante de Deus. Vamos entender? Ninguém pode viver distante de Deus. Muitos tentaram viver distante de Deus. O filho pródigo tentou viver distante de Deus. Sabe o que aconteceu? Me pergunta, diga o que aconteceu. O que aconteceu? Acredita, nunca aconteceu. O que aconteceu? Ele caiu na ideia de que não poderia viver distante de Deus. Ele pediu aquilo que lhe pertencia. Aliás, aquilo que só é válido quando o dono morre. Herança. Ele pede herança do seu pai. Mas a Bíblia diz que quando ele pede herança, o pai lhe dá herança antes de chegar o tempo. Antes de chegar o tempo, você não pode exigir aquilo que Deus não pode dar. Deus facilita. Antes de chegar o tempo, você não pode exigir aquilo que Deus não pode te dar. A Bíblia diz que o filho pródigo,
herança. Ele pede herança dentro da presença de Deus. Deus, ele dá a herança porque ele pediu. Por quê? Porque Deus já disse. A Bíblia diz o seguinte, Jesus já disse o seguinte: olha, o filho jamais pediu carne e foi dado cobra. Jamais pediu peixe e foi dado outra coisa. Deus, ele dá conforme aquilo que você pede. Então, quando o filho pródigo, ele pede a sua herança, era obrigatório, místico, que Deus o desse, ainda que não fosse o tempo. Há pessoas que recebem coisas aqui, antes de chegar o tempo, porque antes de chegar o tempo, a não ser que essa cama, há coisas que precisam de preparação para você receber. Há pessoas que dizem: Deus, eu preciso de um carro, mas mesmo estando dentro de um carro, mesmo estando dentro de um chapa, mas eu vou começar novo. A Bíblia diz que Jesus, enquanto ele, aliás, a Bíblia diz que Jesus, ele fala sobre esta parábola, a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, quando estava distante do pai, ele cai por si. Há pessoas que ainda não caíram por si. Há pessoas que ainda não caíram por si. Cair por si o que é? É você reconhecer que não pode viver distante de Deus. O filho pródigo diz: não, Deus, eu não posso viver assim. Porque o que acontece quando as pessoas vivem distante de Deus? Eles vivem de migalhas. Eles vivem daquilo que só porcos é que comem. Eles vivem daquilo que só animais é que comem. Sabe por quê? Quando você está distante de Deus, você já não é filho. Você é somente uma criatura. A Bíblia diz que este homem, quando volta para Deus, ele reconhece e diz: Deus, Pai, eu pequei contra ti. Não, por favor, me receba como um dos seus jornaleiros. Mas o pai, ele diz: não. Ainda que estejas perdido, eu te recebo como filho. Há pessoas que estão a ser recebidas agora como filho. Como não damos que eu posso me pôr na barra. Então, a Bíblia nos fala sobre Moisés. Moisés, quando ele foge da presença de Deus, ele é encontrado, é localizado pela presença de Deus. Deus, quando localiza Moisés não pela sua forma divina. Localiza Moisés na sua forma, aliás, ele veio em forma de fogo, na sarça ardente. Sabe por que Deus veio na forma de fogo, na sarça ardente? É porque se ele viesse da sua forma, a sua natureza divina, ele não poderia suportar a presença de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é santo. Aí começa a nossa ministração. A santidade. Diga comigo: santidade. Santidade. Diga de novo: santidade. Santidade. É um tema que pode começar o ano e terminar sem ter sido pregue nas igrejas. Isto é uma prova de que as pessoas estão mais distantes de Deus do que próximas de Deus. As pessoas pregam. Sim. Este é um tema muito pregue nas igrejas. Quando o pastor Danilo me ligou e disse: amado, prepare este tema para você pregar. Eu comecei a engajar. Deus, o que eu vou pregar? O que eu vou pregar dentro do seu povo? E Deus diga: fale a mesma coisa. A santidade de Deus. Deus, quando se revela a Moisés, ele começa a mostrar que todo aquele que se aproxima dele precisa ser santo. Ele começa por dizer: você, Moisés, tira as suas patas, tira as suas sandálias dos seus pés, porque é lícito que onde você quer chegar, onde você deseja vir, é um lugar santo. Então tira as alparcas dos seus pés. Sabe o que significa? As alparcas, as sandálias, são as coisas que ele vivia. As alparcas, as sandálias, é a vida dele como ser humano. Ele diz: tire isso e venha até mim. Porque o lugar onde você vem é um lugar santo. Senão você vai ser consumido. Deus ele começa a delinear como é que Moisés deveria viver. Começa a descrever: Moisés, a partir de agora, você precisa tirar as alparcas dos seus pés.
Há muitos Moisés aqui que não querem tirar as alparcas dos seus pés. Dizem, não, eu vou aceitar Deus, mas não vou tirar as alparcas dos meus pés. Deixa eu te seguir. Há muitos tipos de alparcas. Existem alparcas que são mulheres. Há homens aqui que dizem, Deus, me dá fumeira, mas eu vou fazer ninguém da zica. Há homens que dizem, Chiquemo, me dá fumeira, mas eu não vou fazer ninguém da zica. Quando não sabe, porque mina Jehovah dá fumeira, mas mina ninguém zica com babata. Quando não sabe que Jehovah dá fumeira, mas mina ninguém zica com machuca dente. Quando não sabe que dá fumeira Jehovah, mas ninguém zica, agora uma savana, ninguém zica, agora não toma zagabana, agora ninguém Jehovah, ninguém fumeira sim, mas ninguém zica, autome zagabana. E mais parca não. Mulher, uma sandália não. Uma sandália não. A Bíblia diz que Deus, num certo dia, ele levanta um profeta e diz, profeta, entre na casa, entre no templo e começa a contemplar aqueles que têm sandálias. Deus, ele leva o profeta Isaías para o templo e começa a mostrar as sandálias das pessoas. Há sandálias que estão escondidas para as pessoas, mas para Deus não existe sandália escondida. Uma bola significa um colher, um chiquemo, mas as suas sandálias, Deus não conhece quais são. As suas sandálias são essas que te colocam distante de Deus. Moisés não poderia aproximar-se da presença de Deus antes de tirar as suas sandálias. A você entender, não? Agora é uma glória de Deus, né? Uma sandália é uma pinta, né? Mas não diga uma sandália só. Mas não diga só. Yeah. A Bíblia, quando mostra a este homem, diz o seguinte, Deus, tire as alparcas dos seus pés, porque aqui é um lugar santo. Quando as pessoas hoje querem servir a Deus, mas com as alparcas nos pés, e vão mandar aqui na Jeová, minha lei de quatro, mas as alparcas acabam, ninguém mais fique. A alparca lá, na maranda. Pois sim, eu vou ficar no final de semana, nem mais jogar pé. Nada, eu vou um pluma, pois não tem uma coisa. Aí eu vou um pluma, nem que eu vou para aqui, não tem mais chimichone, não tem mais seguro. Não mais ele, nem não vou muro. Há mais portas, ninguém vai seguir Jeová. Porque mais portas lá, não é mais zanza. Deus já começa a delinear. As portas que você tem, você precisa ter da sua vida. E Deus já continua. Ele diz, olha Moisés, eu tenho uma missão para ti. Antes de você tirar as portas, não tem como Deus te dar uma missão. Há pessoas que querem ter missão da parte de Deus, mas elas vão chegar mais vaga. Não tem como Deus te dar uma missão. Não tem como Deus se manifestar. Não tem como Deus mover o seu poder. Porque se ele mover o seu poder, você vai ser consumido. E Deus ele começa a delinear a vida de Moisés. Moisés, a partir de agora, a sua vida, ela vai ser isso, mas aquilo. Você só vai viver para mim. Onde eu vou servir a sua? Eu vou servir a sua missa. Eu vou servir a sua vida, não dá bem. Servir a Deus é duro. Servir a Deus é difícil. É por isso que Tiago escreve o seguinte: filhinhos, não queiram servir a Deus, julgando que isso seja fácil. Porque nós seremos julgados com um jugo pesado. O ano já terá esquemo. Não pode mais uma brincadeira. Olha, eu gosto de uma brincadeira. Não, agora é um problema. Uma matéria de esquema. Deus ele continua. Mostra tudo que havia traçado para a vida de Moisés. Depois de ele tirar as alparcas dos pés.